Durante décadas, a família de Risa Down sofreu pela perda e a incerteza de quem tinha feito aquilo com ela. Mas 35 anos depois, através do DNA, eles encontraram o culpado. Te inscreve no canal e senta aí que eu te conto. Risa Down Trexler nasceu na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, em outubro de 1968. Ela morava com os pais e a irmã mais nova, chamada Jodie. Risa morava numa cidade chamada Leesbury, relativamente pequena, onde todos se conheciam e considerada muito segura. Os avós maternos de Risa moravam na casa do lado. Risa e Jodie, a irmã mais nova, sempre estavam na casa dos avós. Em 1984, Risa, com 15 anos, estava no ensino médio e a sua irmã, com 13 anos, também. Em 15 de junho do mesmo ano, Risa convida 2 amigos para ir para a casa dela, para passar o tempo, porque eles estavam de férias. Os amigos se chamavam Paul e Jim. Eles ficaram ouvindo música, conversando, até que chegou a noite e os amigos foram embora. As 2 irmãs ficaram em casa. Cada uma vai para uma parte da casa. Risa ficou na sala para ver um programa de TV que ela gostava muito. Jodie estava no quarto. Quando Jodie vai até a sala para falar com a irmã, ela não estava lá. Jodie achou que a irmã teria ido para a casa dos avós, na casa do lado. Jodie olha para a casa dos avós e achou que não tinha ninguém. O carro não estava lá. Não tinha luzes e não tinha movimento. Ela achou que a irmã Risa tinha saído com os avós. Então Jodie volta para casa. Mas Risa estava na casa dos avós, mas sozinha, porque os 2 haviam saído e já iam voltar. Quando os avós retornam para casa, o avô vai até o quarto de hóspedes para falar com Risa. Ao chegar no quarto, ele encontra uma cena de terror. Ela estava caída no chão, cheia de sangue e sem roupas. Na casa dela, Jodie escutou o grito do avô e ela corre para a casa dele. O avô não deixa Jodie entrar no quarto devido à cena de filme de terror que estava lá. Ele pede para ela chamar a ambulância o mais rápido possível. Mas Jodie desobedeceu e entrou no quarto. O avô já havia coberto o corpo com um lençol. Jodie conseguiu ver a cabeça de Risa e uma parte do rosto, com muito sangue. Nessa altura, a emergência já havia sido chamada. Vicky, mãe de Jodie e Risa, chega em casa e percebe que na casa dos pais tinha algo estranho. E ela vai até lá. Quando ela descobre o que aconteceu, vocês podem imaginar o terror que Vicky sentiu. Vicky estava tão aterrorizada que saiu correndo pela rua gritando. Tiveram que pegar um carro para ir atrás dela, trazê-la de volta. Ela simplesmente perdeu a noção e o controle de tudo. Quando a ambulância e a polícia chegam no local, já havia muita gente na frente da casa para saber o que tinha acontecido. Rick era o delegado responsável pelo caso, e quando ele entra no quarto e vê aquilo, até ele, que era acostumado, leva um choque. Na hora ele percebeu que tinha muitos golpes de arma branca na parte superior e na perna direita tinha C. Ali ele sabia que, além de tudo que tinha acontecido, Risa também tinha sido abusada. Depois que Risa é retirada do local, eles começam as buscas por evidências dentro da casa. Não havia sinal de arrombamento e nada foi tirado do lugar ou levado. As impressões digitais do local foram analisadas e todas eram dos moradores da casa ou de pessoas que sempre estavam lá. Ou seja, não tinha nenhuma evidência que levasse ao autor. Havia fios de cabelo perto de Risa, mas não havia teste de DNA, como temos hoje, para procurar e descobrir alguma coisa concreta. A polícia começa a investigar as pessoas da família, as pessoas próximas, os vizinhos, como eles sempre fazem. E todo o material coletado foi guardado. A polícia foi atrás de quem viu Risa por último, os 2 amigos, Paul e Jim. Mas a polícia não tinha nenhuma evidência que ligasse os 2 ao caso. Todos os investigados foram descartados como suspeitos. Ao todo foram 18 golpes que Risa levou. 3 foram tão fortes que a medula espinhal foi quebrada. A lâmina ficou presa no ombro devido à intensidade do golpe. Como ainda não havia naquela época banco de dados
para comparar o DNA que eles haviam coletado, eles não tinham nada. Porque nos Estados Unidos, quem comete crime ou até pequenos delitos tem o DNA coletado e lançado num banco de dados. Mas naquela época ainda não existia toda essa tecnologia. Com a falta de evidências e sem pistas, a comunidade local começa a ficar revoltada. E as pessoas, por conta própria, começam a especular quem poderia ter feito aquilo. Entre as teorias, a população levantou uma que deixou a família muito revoltada. As pessoas achavam que o culpado era o avô. A família prontamente negou que ele pudesse ter feito qualquer coisa parecida. Além de tudo que eles tinham que passar, ainda tinham essas especulações. Na cidade, o único assunto falado era esse. A comunidade estava mobilizada e com atenção direcionada somente para esse caso. E o disse-me-disse continuava. E continuou por muito tempo. E finalmente, no dia 19 de junho de 1984, Risa foi sepultada. Quem ajudou a carregar o caixão foram os dois amigos, Paul e Jim. Muitas pessoas compareceram, até quem não conhecia ela, devido à gravidade do que aconteceu, todos prestando solidariedade. Mas durante o funeral, as fofocas e especulações eram várias. A comunidade levantava a hipótese de que a família era responsável por tudo o que aconteceu. São várias teorias, uma mais absurda que a outra. Eles achavam que era toda a família, ou pelo menos um deles. Muitos achavam que era Jodie, a irmã mais nova, porque ela foi a última a ver Risa. Por causa disso, de tanto a comunidade local falar que Jodie era culpada, a polícia também começou a desconfiar dela. Começou a tratar Jodie como suspeita. A polícia acreditava que ela poderia ter feito tudo aquilo em 45 minutos, que era o tempo que Risa ficou sozinha na casa dos avós. Mas Jodie não tinha nenhuma escoriação, não tinha nenhuma marca de luta pelo corpo, nem nas mãos, nem nas unhas, não tinha nenhum vestígio. E até porque tinha fluido masculino em Risa, como eu comentei com vocês. Não poderia ter sido Jodie, mas a polícia pensava que poderia ter sido ela e um coautor, que a ajudou a fazer tudo aquilo. Talvez um dos amigos que estavam na casa naquele dia, ou Jim. Vizinhos, colegas de escola achavam que Jodie era a autora. Ela foi colocada de lado na escola pelos colegas e na rua onde morava. Ela era tratada por todos eles como a principal suspeita. Jodie deu diversos depoimentos para a polícia. Esses depoimentos aconteciam sem a presença dos pais dela e sem um advogado. Jodie teve que dar amostra de unha, cabelo e saliva para a polícia. Os policiais realmente achavam que era ela a culpada. Além de sofrer com o luto pela irmã, ela ainda sofria com tudo isso. Chegou ao ponto que Vicky, mãe dela, chegou a pensar na hipótese de sua filha mais nova ser a culpada ou estar envolvida em tudo que aconteceu. De tanta pressão que a comunidade fazia e a polícia também. Jodie tinha apenas 13 anos. Isso era pesado demais para uma menina da cidade. Além da polícia, a mãe também estava com suspeitas. O tempo foi passando e não havia nada de concreto. A polícia não tinha nada forte o bastante que provasse quem cometeu aquilo com Risa. Até que em 9 de junho de 1988, 4 anos depois, a mãe e o avô de Risa deram uma entrevista dizendo que a polícia não tinha feito uma boa investigação. E Jodie, mesmo depois de 4 anos, ainda era considerada como culpada. E Jodie cresceu. Durante toda a sua vida, ela foi rechaçada por todos. Na rua, na escola e agora no trabalho. Quando eles descobriam no trabalho que Jodie era irmã de Risa, eles chamavam ela de assassina. Chamavam ela de tudo que vocês possam imaginar. Ela não teve paz durante a adolescência, ela não teve paz na escola, ela ficou adulta, ela não tinha paz no trabalho, ela não tinha paz na rua. Se ela fosse a um supermercado e reconhecessem ela, também diziam coisas para ela. A vida dela, esses anos todos, foi um filme de terror. E em 2010, com as redes sociais, as pessoas faziam postagens revivendo o caso e trazendo Jodie como culpada de novo.
Pessoas faziam grupos fechados em redes sociais para falar sobre o assunto, para discutir sobre o caso Risa Down. Jodi ficou sabendo e entrou em um desses grupos, mas ela foi banida na hora. E em 2017, Jodi estava vendo um programa de televisão onde o apresentador fazia testes do polígrafo nas pessoas que iam lá. Ela resolve entrar em contato com a emissora para fazer o teste do polígrafo e mostrar para todo mundo que ela era inocente, porque não havia pista alguma do culpado. E era só isso que restava para ela provar a inocência. E somente no outro ano, em 2018, o e-mail que Jodi mandou para a emissora foi respondido. Ela foi convidada para ir até o programa, fez o teste do polígrafo, levou mais ou menos 2 horas e passou. Ou seja, o teste mostrou que Jodi não era culpada. Mas claro que isso não era suficiente para as pessoas pensarem que ela não tinha feito nada. Esse teste do polígrafo fez com que a polícia fosse instigada a solucionar o caso depois de tanto tempo e do caso já está arquivado. A polícia desarquiva o caso e faz o teste do polígrafo com Jodi. Ela também passa. O investigador Travis, agora responsável pelo desarquivamento do caso e pela investigação, disse que agora a tecnologia forense tinha recursos para analisar todo o material da cena do crime. Foi coletado e guardado. Travis foi atrás desse material. Por sorte, tudo estava armazenado e em perfeito estado. O investigador envia o material para o Laboratório Forense Estadual, Carolina do Norte, ser analisado. O laudo apontou que o DNA encontrado na cena era masculino, mas no banco de dados de DNA não havia nenhum DNA correspondente ao encontrado na análise. Isso quer dizer que este homem não havia cometido nenhum crime ou delito. Em março de 2019, esse DNA foi enviado para outro laboratório, na Virgínia, para ser analisado mais detalhadamente, porque o laboratório era mais equipado e mais moderno. No dia 8 de abril do mesmo ano, o laudo veio. Foi feito um teste de DNA genealógico, genealogia genética, que é feito entre parentes distantes. Eles vasculham todos os parentes distantes possíveis do DNA analisado. E eles acharam o suspeito através de parentes. Esse laboratório responsável por esse último teste já havia ajudado a resolver 87 casos antes do caso de Risa Down Drexler. O teste revelou que na época do caso, o suspeito tinha em torno de 40 anos. O cabelo encontrado no corpo de Risa pertencia a um homem afro-americano e o DNA também. Tudo isso eles conseguiram levantar com o teste. Depois de 35 anos, a polícia tinha um nome. Ele se chamava Curtis Edward Blair. Curtis, na época, trabalhava numa fábrica de salgadinhos a 2 quadras da casa de Risa e dos avós. Quando os investigadores foram atrás de Curtis, eles descobriram que ele havia falecido em 2004, com 60 anos. Não havia mais como fazer justiça. A polícia descobriu que depois que Curtis fez tudo aquilo com Risa, ele se mudou da região, como se nada tivesse acontecido. Ninguém sabia mais dele. Mas agora a polícia precisa do corpo para comprovar que Curtis é o responsável. Eles exumam o corpo e em agosto de 2019 chega o laudo. Era Curtis o responsável. Foi ele que fez sozinho tudo aquilo com Risa Down Drexler. Graças à incessante luta de Jodi e o trabalho do investigador Travis, o culpado foi encontrado. Agora Jodi pode ter paz e tirar o peso que carregou toda a sua vida de ser culpada por tudo o que aconteceu com a sua irmã. A família toda também agora pode ter paz. Jodi passou toda a sua vida, desde os 13 anos de idade, sendo olhada com desdém, era colocada de lado. Tudo isso que aconteceu com Jodi, irmã de Risa, fez com que a vida dela fosse um caos. Ela teve muitos problemas psicológicos e com droga. Com o culpado encontrado, a família agora pode ter um pouco de paz. Mas infelizmente, Curtis já não está mais aqui. Ele não pode ser julgado e condenado. A polícia não sabe dizer se foi um crime, oportunidade
ou se Curtis já estava observando Risa há muito tempo. E nunca vão saber. Jodie está livre, porque quem foi julgada e condenada pela sociedade durante 35 anos foi ela. Agora ela foi absolvida. Que as pessoas julgam sem provas, especulam sem saber de nada, sem poder provar nada, acabando com a vida de uma inocente. É comum as pessoas levantarem suspeitas, mas não nesse caso, que aqui as pessoas falavam com toda certeza que era Jodie que tinha feito tudo aquilo. O que vocês acham da opinião popular? Vocês viram o poder que tem o disse-me-disse, as especulações, o que pode fazer com a vida de uma pessoa? Sobre Curtis ter falecido, que a família encontrou o culpado, mas ele não pode e nunca vai ser julgado por isso. Deixe nos comentários o que vocês acham. Inscrevam no canal e até o próximo vídeo.